Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zarur responde. A lição de hoje é Deus e a vida universal, 11. Publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 26 de abril de 1970. O Espírito da Verdade afirmou que os espíritos destinados a ser humanizados por terem cometido erros graves são lançados nas trevas exteriores, mundos primitivos, virgens ainda do aparecimento do homem, do reino humano, mas preparados e prontos para essas encarnações em substâncias humanas, às quais não se pode dar propriamente nome de corpos, nas condições de macho e fêmea, aptos para a procriação e para a reprodução. Quais as condições dessas substâncias humanas? São corpos rudimentares. O homem aporta a essas terras ou mundos primitivos no estado de esboço, como tudo que se forma nas trevas exteriores. Aí, o macho e a fêmea não são nem desenvolvidos, nem fortes, nem inteligentes. Mal se arrastando nos seus grosseiros invólucros, vivem como os animais, do que encontram no solo e lhes convenha. As árvores e o terreno produzem abundantemente para a nutrição de cada espécie. Os animais carnívoros não os caçam. A previdência do Senhor vela sempre pela conservação de todos. Seus únicos instintos são os da alimentação e os da reprodução. As gerações se sucedem, desenvolvendo-se, e as formas se vão alongando, tornando-se aptas a prover as necessidades que se multiplicam. Mas como não é nossa tarefa traçar aqui a história da criação, prossigamos. O Espírito vai habitar corpos formados de substâncias contidas nas matérias constitutivas do planeta. Esses corpos não são aparelhados como os vossos, mas os elementos que os compõem se acham dispostos de maneira a que o Espírito os possa usar e aperfeiçoar. Não poderíamos compará-los melhor do que a criptógamos carnudos. Podeis formar ideia da criação humana estudando essas larvas informes que vegetam em certas plantas, particularmente nos lírios.
São massas quase inertes, de matérias moles e pouco agregadas, que rasteja ou antes desliza, tendo os membros, por assim dizer, em estado latente. Eis aí, ó homem, a tua origem, o teu ponto de partida, quando o ateísmo, o orgulho, a inveja, a indocilidade e a revolta te fizeram falir em condições que exigem a primitiva encarnação humana. Não desvies horrorizado o olhar. Agradece antes ao Senhor, que te permite elevar os olhos para Ele e entrever a imagem da perfeição nos espíritos radiosos que o cercam. E cabe aqui dar aos homens uma instrução séria, a fim de que não sejam levados a ver, nessas encarnações primitivas ou nas suas causas, uma vingança feroz da divindade. Deus não se vinga. Que necessidade teria de se vingar? Apenas, na sua previdência onisciente, coloca o espírito orgulhoso que se considera o centro do universo em condições de reconhecer a sua fragilidade. Procede como chefe de família que, depois de consentir que o filho presunçoso tente levantar o peso que viu o pai erguer, exercita a força do menino, proporcionando-lhe meios de a desenvolver, pouco a pouco, a fim de aprender a fazer dela o uso conveniente. Tais encarnações, por mais horríveis que possam parecer, são um benefício imenso para o espírito. Tendo falido, convém que ele se submeta ao jugo dessa matéria, da qual se julgava o Senhor, para compreender a sua impotência e adquirir, pelo exercício e pelo combate, a força, a destreza e, sobretudo, a experiência que lhe faltavam. Ora, aquilo que pune o espírito é também aquilo que o regenera. Sem essa terrível provação, ele ficaria vicioso e seu poder, se fosse mantido, se tornaria nocivo à harmonia universal, o que é impossível, porque é contrário à lei de Deus. Assim, portanto, só por uma paternal previdência do Criador e unicamente no interesse do seu desenvolvimento meritório, o espírito se vê condenado a sofrer encarnações que o seu zelo, o seu arrependimento e a sua docilidade podem abrandar e abreviar ao infinito.